Boa tarde, vamos falar hoje sobre saúde mental. Não existe uma definição oficial em lugar nenhum para o conceito de saúde mental. O termo está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, aos desafios, às mudanças de vida que nos defrontamos todo dia e ao modo como lida com essas ideias e com emoções. É a capacidade de lidar, de reagir aos diversos desafios diários que vão determinar a nossa saúde mental. Seria então um estado de bem-estar no qual o indivíduo exprime as suas capacidades, enfrenta os problemas normais da vida, trabalha produtivamente, quer dizer, de modo frutífero e curte a vida também, sem culpa, ama, se permite ser amado e contribui para o bem-estar dos outros. Nós vivemos em comunidade. Diariamente nós vivemos uma série de emoções boas ou ruins, mas que fazem parte da vida. A saúde mental está sempre ligada à saúde do corpo e vice-versa, porque saúde é uma só, psicossoma. Soma em grego é corpo. Então quando nós falamos psicossomática, é quando um sofre, o outro padece junto, não tem jeito. Então, quando falamos de saúde mental, temos que falar de saúde física e vice-versa também. Como a gente reage, como a gente lida com esse emaranhado de emoções é que vai determinar como está a qualidade da nossa saúde mental. Diferente dos animais que reagem instintivamente, nós temos o chamado arco reflexo, que é pensar antes de reagir. Entre o fato e a nossa reação tem um arco, ou deveria ter. Geralmente nos primeiros momentos de uma reação impensada é que ocorrem quase todos os erros. Só que nesse mundo cada vez mais complexo, com dúvidas, medo, desinformações, polarizações políticas, desemprego, insegurança, falta de parentes hoje que você não pode, ou excesso de parentes dentro de casa, se você tiver, ameaças mostradas a todo momento nas mídias, a TV contando o número de vídeos, o que mais se ouve estou ansioso, isso me deixa triste, eu estou assustado, me sinto desesperado, estou confuso, estou frustrado. Quer dizer, as redes são muito parecidas. A saúde mental está no corpo e no meio, e muitas vezes ela é concebida como uma fraqueza do sujeito, algo que ele poderia ter condições de atuar em cima, mas não o faz. A gente ouve muito de pessoas dizendo assim, pô, aquele rapaz, aquele menino, aquela moça, tem tudo, mas vive deprimido, melancólica, triste, não sabe dar valor ao que tem. Todo mundo tem direito de ficar triste de vez em quando, melancólico e até mesmo passar por algum estado depressivo, não tem problema nenhum. Seja passageiro, seja breve, o que conta é a intensidade da emoção e o tamanho do processo. Recentemente, no atendimento por vídeo de uma paciente brasileira que mora no exterior há muitos anos, me disse estar muito agoniada, essa foi a palavra que ela usou, de agonia. Estava longe dos amigos, da família, com saudades, triste, desanimada. E depois que nós conversamos um pouco, eu falei, acho que mesmo assim a gente, no meio dessa pandemia, a gente pode escolher como reage à situação. Mesmo se formos forçados a ficar em casa, ainda podemos escolher a atitude que nós vamos ter em relação a isso. Uma situação dessa seria como você quer reagir a essa pandemia, que tipo de pessoa você gostaria de ser, o que é que você faria caso não tivesse liberdade como a gente não tem hoje de locomoção, de contato. Aí ela me listou algumas coisas, assim, ela gostaria de ser mais gentil com as pessoas, queria poder confortar os outros, gostaria de reconectar com meus amigos, família, de que eu sinto falta. Quero ser forte e resistente, ela me disse, porque eu sou mais grata. Quero ser mais grata pelo que tenho, etc. Umas outras coisas. E aí, depois de a gente conversar, ela me disse que fez, dentro de um programa elaborado, uma reconexão com os amigos de juventude, parentes e outros por vídeo, que é tanto movimento que ela tem ajudado alguns, sido ajudada por outros, que ela não tem mais tempo para manter a agenda.
Então veja que parte da população está deprimida e ansiosa, está se virando como quer os funcionamentos da sociedade, porque tem que ir para o trabalho, tem que ir para outros lugares sem fazer grandes alardes. A ansiedade está por aí, em todos os lugares hoje em dia. A ansiedade é viver no futuro, estar aqui, mas vivendo no futuro, que leva à angústia, que se manifesta no corpo, em forma física, de outra enfermidade. Para piorar, às vezes essa angústia chama como companhia de viagem a depressão, que é uma saudade, uma vontade impossível de voltar para o passado, os tempos bons que estavam lá, lembranças de morar lá. Então isso tudo faz com que seja ainda mais agravado pelo preconceito que tem a sociedade, onde a saúde mental ocupa um lugar bastante nebuloso. Como o diagnóstico psíquico não é fácil, nós não temos como numa doença física, orgânica, você faz um exame de sangue e se descobre que tem glicemia alta, ou você tem imagem de malformação de órgãos, de ossos, problema cardíaco, etc. Esse diagnóstico da saúde mental geralmente pode ser minimizado, pode ser disfarçado, atribuído a outras coisas que não a uma doença mesmo. É um preconceito, porque quando a gente vê que cerca de 7% das crianças hoje tem algum tipo de distúrbio ou autismo ou TDAH, e que o pessoal não sabe, não é que essas crianças não aprendem, elas aprendem de outro modo, de outro jeito. Não é que elas não sabem brincar, elas brincam de outra maneira. Mas a vida corrida que a gente leva e condicionada não nos dá tempo de aprender outro jeito de fazer as coisas. Então, no mundo adulto também se fala muito pouco sobre isso. Todo mundo tem que ser perfeito, tem que ser bom, tem que estar 100% disponível em tudo, no trabalho, na família, na academia, na escola. As mídias vendem a perfeição, você tem que ser o melhor, o maior, o mais bonito, o mais rico. Quer dizer, é uma coisa terrível. Principalmente com o passar das primaveras, a pessoa vai ficando mais madura. Nós temos que falar sobre isso. Temos que nos permitir ser falhos e inclusive ter algum tipo de sofrimento quando é preciso. Nós temos que aprender a reconhecer e respeitar o sofrimento do outro. Silêncio, tolerância e sabedoria a gente não aprende em banco de escola. Se aprende com a maturidade consciente e trabalhada por etapas. Se aprende com as experiências da vida, com as boas e as ruins. A gente carrega dentro de si anjos e demônios. Não adianta querer expulsar os demônios porque os anjos vão juntos. Na página Psicanálise Agora no Facebook tem umas boas dicas de como manter, conquistar, se não tiver, ou buscar o equilíbrio de uma saúde mental. Saúde mental não é estar sempre falando com coerência. Nós temos direito de ter raiva, de pensar mal do outro, do vizinho, do parente, até de desejar coisas ruins. Freud dizia mais ou menos assim, nós ficaríamos muito envergonhados se os outros pudessem ler nossos pensamentos. Eu tenho direito de estar triste um dia, melancólico. Eu, pessoalmente, quando ouço algumas músicas antigas, eu sinto saudades, fico triste, fico meio melancólico. Isso não tem problema nenhum. Mas logo depois eu também tenho direito de estar mais alegre, até eufórico, e sair cantando em voz alta por aí, contanto que não vão incomodar a minha vizinhança com a gritaria. Posso rir do que todos riem ou não, posso ficar triste quando os outros ficam ou não. Nós temos uma boa época de ficar conosco mesmo, nos conhecer melhor, descondicionar, ser mais espontâneo, criativo, tornar-se quem nós somos, como dizia Nietzsche. Nós fomos condicionados, a verdade é que nós fomos condicionados para ser o que os outros querem que sejamos. E isso nos dá um trabalho danado manter numa época de isolamento. Saúde mental é outra coisa. Pequenas ações no dia a dia
pode provocar grandes mudanças ao longo do tempo, dando um impacto positivo no corpo e na mente. Isso nós estamos colocando por escrito, fala de alimentação, atividade física, sono, um hobby, uma atividade prazerosa, desenvolver uma espiritualidade, ajudar o próximo faz muito bem, desconectar-se das redes sociais, desligar a TV, é muito bom. Pare e olhe para você. Você está se cuidando? Você presta atenção às suas necessidades? Descuidar da sua saúde física e do seu bem-estar pessoal é o que abre espaço para o agravamento do estado emocional, que pode levar ao desenvolvimento de transtornos mentais. Por isso, cuide-se. Se preciso, procure ajuda.